Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Já quero louvar a Deus pela vida de cada irmão da nossa congregação em Alto Castro, da nossa classe Abraão, obreiros da casa do Senhor. Louvo a Deus também pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de sono abençoada e reparadora. Nós estamos aqui para mais um devocional, orientado para a leitura complementar da nossa revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no estudo do livro do Gênesis e a leitura de hoje está em Gênesis 31, do 1 ao 7, que eu vou ler para os irmãos. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, já quero pedir perdão novamente aos irmãos. Eu estou um pouco resfriado, um pouco de coriza, a voz está um pouco fanha, mas nós vamos fazer o devocional assim mesmo, no nome de Jesus. Nós estamos nos preparando para a lição de número 10 desse trimestre, que tem por título Jacó, quando um pecador quer mais de Deus. Nós já temos visto bastante coisa ao longo desta semana e temos aprendido bastante. No último devocional, nós falamos quando Jacó chega em Harã, na casa de Labão, falamos da maneira que ele se encontra com Raquel e ele se apaixona por aquela mulher. Ele trabalha 7 anos para Labão e, ao invés de receber Raquel por esposa, Labão entrega Leia, que é a filha mais velha. E então Jacó tem que trabalhar mais 7 anos por Raquel. A narrativa bíblica vai dizer que Deus estava abençoando Labão por intermédio de Jacó. Então havia o interesse de Labão que Jacó permanecesse ali, porque as suas posses estavam aumentando. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Porque ao que pese a circunstância em que Jacó estava ali era desfavorável a ele, né? Mas onde o crente está, ali também está as bênçãos de Deus. Nós não corremos atrás de bênçãos, são as bênçãos de Deus que nos acompanham. Basta nós estarmos segundo os propósitos, os desígnios do Senhor, que não somente nós seremos abençoados, mas todos os que estão ao nosso redor. Já receba essa palavra no nome de Jesus. Aonde você estiver, você será abençoado e todos que estiverem ao seu redor será abençoado também. Então, nós vemos que assim como Deus abençoava Isaac, por onde eles passavam, Abraão, por onde eles passavam, agora também Deus está abençoando o local onde Jacó estava. Interessante, irmãos, eu já falei isso em outros devocionais, esse período bíblico é chamado de patriarcal, mas é também chamado de nomadista, porque os patriarcas viviam como nômades, em peregrinação.
Então, como eles ainda não tinham uma terra fixa, que eles só vão conquistar após o êxodo, né? Eles saem do Egito, peregrinam por 40 anos, até tomar posse da terra que Deus havia prometido. Então, até esse momento, é chamado também de patriarcal ou nomadista, né? Então, eles vão andando e Deus vai abençoando, né? Assim como Abraão e Isaac, em suas peregrinações, Deus os enriqueceu. E nós vamos ver no devocional de hoje que com Jacó não foi diferente, né? Então, nós vimos no devocional passado que assim como Jacó, após a sua conversão, né, ele passou a confiar em Deus, né? Passou a acreditar que Deus estava com ele, passou a receber a paz de Deus e passou a adorar a Deus. Nós vimos que ele levanta um altar, consagra ao Senhor e também adorou, se comprometeu em adorar ao Senhor com os dízimos, né? É interessante que alguns estudiosos vão dizer, lá em Gênesis 29, 28, 20, né, que diz, esse é o voto de Jacó, que diz, Jacó fez também um voto dizendo, se Deus for comigo, se os irmãos forem atentar, no verso 13 do capítulo 28 de Gênesis, Deus vai fazer promessas a Jacó, né, que diz assim, e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então perceba que a bênção de Abraão é replicada, né, a Jacó. Parece que Deus utiliza das mesmas palavras, para que não haja dúvida que o mesmo Deus de Abraão é o Deus de Jacó. Então nós vimos há 2 lições atrás que era necessário que Deus confirmasse as promessas de Abraão a Isaque, para que ficasse certo de que o escolhido para dar continuidade ao plano de redenção do Senhor seria Isaque. E agora, da mesma maneira, Deus repete as promessas de Abraão e de Isaque a Jacó, utilizando das mesmas palavras, né? Que na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, no voto em que Jacó faz ao Senhor, ele confia nessas promessas. Então ele diz, se tu estiveres comigo, se tu me proteger, se tu me deres a paz no meu retorno. Então, alguns estudiosos dizem que esse termo, se Deus for comigo, né, na verdade, é uma tradução para já que Deus é comigo, né? Porque ele está depositando esta confiança em Deus de acordo com as promessas que foram liberadas pelo Senhor. Então, na verdade, aqui é um voto de confiança, né? Já que Deus é comigo, então eu lhe darei também o dízimo. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, assim, no texto que nós lemos, nós vamos ver que assim como Deus abençoou Abraão, né, no período em que ele peregrinou em Gerar e no Egito, ele também abençoou Isaque, né? Nós falamos na lição de número 8, salvo engano, ou 9, que na lição de número 8, nós falamos que quando Isaque vai a Gerar, né, e ali eles entulham, os filisteus entulham os poços cavados por Abraão, e ele passa a cavar poços, novos poços, e encontra água, e assim Deus o enriquece. Então agora no texto que nós lemos, nós vamos ver que da mesma maneira também Deus abençoou
a Jacó, né? Já foi falado aqui em outros devocionais também. Eu falo assim, irmãos, para nós entendermos o contexto bíblico, né? Que aquela terra era muito árida e seca, e eles eram nomadistas, porque como as regiões mais férteis, que ficavam nas proximidades do rio Eufrates e Tigre, e também do Jordão, que era chamado de crescente fértil, aquelas regiões já haviam sido ocupadas por outros povos, que eram povos idólatras. Então Deus, quando chama Abraão, assim como Abraão, Isaac e Jacó, eles vão ficar peregrinando, porque aquela terra ela era ocupada. E é por isso que eles vão se ocupar, basicamente, de gado, né? Eles cuidavam de gado, pastavam, porque as regiões férteis para plantio já haviam sido ocupadas, né? Então nós vamos ver que, nós estamos vendo, na verdade, que Jacó, ele chega em Harã, que fica na região norte, né, da Mesopotâmia. Quem esteve na lição 8 conosco lá no culto de Santa Ceia, eu mostrei o mapa, talvez eu poste o mapa aí para os irmãos verem também. Fica na região norte, mais próximo do Eufrates, né? Então ele chega ali apenas com seu cajado, fugido do seu irmão. Mas uma coisa especial havia acontecido. Duas coisas, na verdade. Primeiro, ele tinha recebido a bênção de seu pai. E segundo, ele tinha tido um encontro com Deus. Então Deus vai abençoar ele naquele lugar. Então, ele passa de enganador para ser agora enganado por Labão. Então ele trabalha 7 anos por Léia e mais 7 anos por Raquel. E quando ele começa a demonstrar o intento de ir embora, Labão agora não quer deixar mais ele ir, porque a sua riqueza estava aumentando através da vida de Jacó. Porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, agora abençoava a Jacó. Então perceba, Jacó, ele começa a forçar para ir embora e Labão não quer deixar e pede para que ele imponha um salário. Então olha que coisa maravilhosa. Jacó vai falar, eu não quero salário. Eu vou fazer o seguinte, de todo o rebanho que eu cuido, aqueles que nascerem malhados ou listrados será o meu pagamento. Aqui nós precisamos entender que, via de regra, né, as ovelhas, os cordeiros, eles são brancos, né? E os carneiros, via de regras, eles são marrons ou negros. Não é comum nascer malhado ou listrado. Então, Jacó se põe aqui numa condição de desvantagem. É interessante nós falarmos sobre isso, porque é a mesma condição que Abraão se coloca com seu servo Ló. Lembra? Quando os pastos de ambos começam a crescer e começa a haver contenda entre os seus pastores, então naquela divisão de terra, Abraão ele se coloca em condição de desvantagem, enquanto que Ló olha para as campinas. As campinas do Jordão, dentro desse contexto que eu acabei de explicar, é justamente o quê? A região mais próxima do Rio Jordão, né? Que por estar próximo de um local mais fértil, ela é mais verdinha, ela produz mais fruta, é melhor, um pasto melhor para os gados. Então, Ló vai para as campinas do Jordão e, ainda assim, Abraão era abençoado porque Deus era com Abraão. Então, da mesma maneira, Deus vai abençoar Jacó, mesmo ele sendo a parte desfavorável do acordo do salário. Então, Labão ele aceita esse acordo porque o acordo era muito favorável para ele. Era óbvio que a maioria dos gados que iriam nascer seriam brancos ou negros ou marrons e não seriam listrados ou malhados. É por isso que ele aceita o acordo. E para que ele tivesse mais certeza ainda do seu benefício, o que ele faz? Ele pega os gados malhados e listrados e dá para os seus filhos e coloca a distância de 3 dias. Então é praticamente impossível que Jacó seja beneficiado nesse acordo.
mas a mão de Deus faz com que os gados mais fortes fossem malhados e listrados. E assim Deus enriquece a Jacó. É por isso que lá no verso 30, no capítulo 30, no verso 43, a palavra de Deus diz assim: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, servas, servos, camelos e jumentos. Então, as posses de Jacó vão ser equiparadas às posses do seu pai Isaque e do seu avô Abraão, porque a mão de Deus havia o abençoado. E agora sim, no tempo de Deus, Deus dá ordem para que Jacó retorne ao seu lar, né, a terra de seu pai. Então, 2 ensinamentos para nós encerrarmos. O primeiro é a mão de Deus que nos abençoa, meu irmão. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade no seu trabalho, uma divisão, e eu estou vivendo esse momento no meu trabalho, né? Não importa se você está num cenário desfavorável. O que importa é você estar debaixo do propósito de Deus. Porque se você estiver debaixo da obediência, a mão de Deus é que nos abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ensinamento que a revista vai dizer, que Deus dá uma ordem para que Jacó fuja para a terra de seu pai, que ele estaria com Jacó. Aqui na minha versão diz: Jacó, volte para a terra de seus pais. Mas talvez em alguma versão você veja: fuja para a terra de seus pais. E é interessante porque não é comum que nós achemos que Deus irá nos mandar fugir e que Ele estaria conosco, né? A gente quer acreditar de que Deus vai nos fazer prevalecer onde nós estamos. Mas já havia chegado o tempo de Jacó naquela terra. E era do intento de Deus que Jacó retornasse à terra de seus pais. Por isso que ele ordena que Jacó fuja. Ei, queridos, precisamos respeitar o tempo de Deus na nossa vida, né? Há tempo de permanecer e há tempo também de nós nos movimentarmos. Então, chegou o tempo de Jacó retornar à terra dos seus pais. E nós vamos ver que ali Deus vai promover a reconciliação com seu irmão, né? O retorno à terra dos seus pais fez com que Jacó se reconciliasse com seu irmão. Ele havia sido convertido, mas ainda faltava receber o perdão do seu irmão. Que palavra maravilhosa, né? A obra que Deus faz na nossa vida, ela é completa. A palavra de Deus diz que Deus é fiel para terminar a boa obra que começou em nossas vidas. É por isso que no devocional anterior, não sei se os irmãos perceberam, mas o tempo todo eu utilizei que naquela revelação em Betel, Deus estava iniciando o processo de conversão. É assim, queridos, nós estamos o tempo todo melhorando, o tempo todo nos entregando, até que Deus nos tenha por completo. Quanto mais Deus tem de nós, mais servos fiéis nós seremos ao Senhor e mais abençoados nós também seremos. Que esta palavra traga alegria ao seu dia, traga vida ao seu dia e que Deus venha fortalecer a tua fé através desta palavra. Que Deus te dê um dia de bênção e de vitória no nome de Jesus. Fique com Deus.